vai dar início ao terceiro seminário Governança das Redes. Eu queria convidar a mesa, na verdade as cadeiras, o painel de abertura. Primeiro o professor Marcos Abílio. Que vai convidar os demais componentes da mesa. Obrigado. Acho que está um pouco alto isso aqui. Oi. Pode abaixar um pouco, está muito alto, né? Bem, bom dia a todas e todos. É um prazer tê-los aqui. Essa mesa de abertura vai ser composta por mim, Marcos Abílio, o vice-coordenador do programa de pós-graduação em Direito do UFMG, o professor Tomás Bustamante, que não pôde chegar ainda, Luísa Brandão, diretora do Instituto de Referência em Internet e Sociedade, convido para a mesa. E convido também a Paloma Rossilo, representante do Grupo de Estudos Interdisciplinares Internet, Inovação e Propriedade Intelectual, o GENET da UFMG. Mais uma vez a gente pede desculpas pelo atraso, né, que houve um problema aí, mas o representante do programa de pós-graduação já está chegando. Cada um de nós aqui vai falar por volta de 5 minutos, é uma fala bem curta, bem rapidinha, só para poder dar abertura mesmo aos trabalhos desse terceiro seminário de governança das redes, política, internet e sociedade. O evento é organizado pelo IRIS e pelo GENET, e trata-se de um encontro interdisciplinar que trata sobre os fundamentos jurídicos, econômicos, sociais e políticos das novas tecnologias e da governança global da internet. Meu nome é Marcos Abílio Pereira, eu sou do Departamento de Ciência Política da UFMG, eu sou coordenador também do Centro de Pesquisas em Política e Internet, o CEP. O CEP, ele fala só um pouquinho sobre o CEP, né? Ele faz parte do INCT-DD, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Governo Federal, que é coordenado pelo professor Wilson Gomes, lá na Bahia. E o CEP ele existe desde 2015 e nós temos um conjunto de pesquisas relacionadas à internet e política. Dentre elas, uma das pesquisas que esse ano que a gente está dando um foco maior é uma pesquisa em relação à questão indígena nas eleições de 2018. Nós vamos apresentar esse texto que já foi discutido lá em Salvador semana passada, nós vamos apresentar amanhã. Então, em linhas gerais, o CEP é isso e nós estamos apoiando o evento, organizado pelo IRIS e pelo GENET. E é uma satisfação poder estar aqui com vocês, porque eu já acompanhei as 2 outras edições do seminário e eu tenho certeza absoluta que será de uma riqueza enorme as discussões, as trocas, a construção de redes aqui entre os pesquisadores e as pesquisadoras. Eu tenho certeza que vai ser um evento muito rico e, sem mais delongas, eu já passo a palavra para a Luísa, para ela falar um pouco sobre o IRIS. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. É um prazer imenso estar aqui abrindo o terceiro seminário Governança das Redes. Esse evento começou em 2015, aqui na Faculdade de Direito, organizado pelo GENET. E daqui surgiu o IRIS, que é o Instituto de Referência em Internet e Sociedade, do Seminário Governança das Redes. Quando a gente começou a estabelecer parcerias de pesquisa e a trazer, né, a discussão de internet e sociedade, de governança das redes, a puxar, na verdade, aí com muita raça do eixo Rio-São Paulo, né, e tirar daqueles pontos onde a discussão era controlada, assim, ou mais concentrada, a gente não podia nem imaginar que a gente chegaria à terceira edição do Seminário Governança das Redes, com a quantidade, né, ou com a relevância das questões que serão tratadas aqui. Em 2015, a gente estava fazendo 1 ano do Marco Civil da Internet,
e muita coisa a partir de então vem sendo suscitada. A gente encontra nos vários setores que compõem a governança da internet, desde o setor governamental, empresarial, a sociedade civil, a academia, a comunidade técnico-científica, encarando vários desafios que a gente também vai procurar discutir, criar uma rede de conversa, de construção, como muito bem disse o professor Marcos Abílio, nessa terceira edição do evento. O IRIS apoia, né, junto ao GENET, essa rede de pesquisa que se constrói a partir desse tipo de evento, né? A gente procura estar presente em outros eventos também, justamente para discutir os temas que a gente vai ter hoje, seja a própria governança da internet, como é que ela funciona, que é o nosso primeiro painel. A gente tem muitas dificuldades ainda sobre esse tema, ainda não é bem conhecido. A gente vai falar de jurisdição na internet, que é outro grande tema. O STF já está encarando esse tema. No Brasil, no mundo inteiro, a gente percebe a importância desse tema. Proteção de dados, a gente vai falar sobre a visibilidade de mulheres tratando de internet, de tecnologia, a proteção de crianças e adolescentes, inclusão digital, entre outros tantos eventos, outros temas. A gente vai falar de inteligência artificial e direito também, que tem sido o grande dilema aí, encarado em muitas universidades, né, em muitas formações, por muitos profissionais também. E a gente procurou reunir esse tema nos eixos políticas, principalmente porque a gente tem uma discussão imensa sobre internet, eleições, o uso da internet para a cidadania, né, para o exercício de direitos políticos, inclusive, e internet e sociedade, que é esse grande eixo em que todos os temas, esse grande guarda-chuva sobre o qual estão todos esses temas. Em 2015, quando a gente começou esse seminário, depois fazendo em 2016, aí a gente descobriu que era muito trabalho e decidiu fazer um evento bianual. A gente pensava em problemas futuros. O que se pode dizer no seminário de 2018 é que nós estamos tratando de problemas presentes. Tudo o que vai ser falado aqui não é um exercício de futurologia. Ele está sendo enfrentado pelos diversos setores da governança da internet. Com essa observação, passo a palavra para a Paloma, que representa o GENET, de onde tudo isso surgiu, e depois eu vou dar alguns recados. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, é uma honra participar da mesa de abertura, representando o GENET. Desde o meu primeiro semestre da graduação, eu participo das reuniões do grupo, e no começo desse ano eu participei da coordenação, junto com a Camila, com o Gustavo e com o Vitor. Para quem não conhece, o GENET é um grupo de estudos que estuda a propriedade intelectual, internet e inovação desde 2013, aqui na Faculdade de Direito. Foi fundado pela Luísa, pelo Lucas, pelo Pedro, e tem a coordenação do professor Fabrício Bertini Pascoal Polito desde então. E, ainda que tenha a coordenação e o auxílio do professor Fabrício, eu acho que uma característica de destaque do GENET é a autonomia do grupo. Então, se algum membro ou se a gente do time de monitoria quer estudar um assunto mais a fundo, o professor Fabrício ele incentiva a gente, ele dá essa autonomia a gente, e eu acredito que isso seja um ponto fundamental para o desenvolvimento do grupo desde 2013 e pela quantidade de atividades e eventos que a gente consegue fazer desde então. Nesse semestre, a gente escolheu 5 temas para abordar durante os encontros. No último tema terminou semana passada, com uma visita à Casa do Jornalista, que foi sobre desinformação e fake news. A gente vai trabalhar também automação de processos, proteção de dados, inclusão digital, sistemas financeiros, propriedade intelectual. Bom, acho que é isso, mais ou menos, para falar sobre o grupo. Ele é aberto, não tem nenhum processo seletivo, que a gente acredita muito na inclusão, e quanto mais pessoas participando do grupo, melhor, né? Nossas reuniões são às sextas-feiras, 11h30, aqui na Faculdade de Direito mesmo. E as mulheres, homens, estão mais do que convidados a participar das reuniões. Obrigada. Bem, agora eu passo a palavra ao vice-coordenador do programa de pós-graduação em Direito, professor Tomás Bustamante.
Bom, queria dar bom dia a todos e dizer que é um grande... primeiro, me desculpar pela correria, eu estou até meio sem fôlego, né? Mas é um grande prazer para o programa de pós-graduação receber vocês aqui, ainda mais num momento muito complicado do país, né? Que a gente está vivendo uma espécie de guerra virtual, né? Em que a gente vislumbra tanta possibilidade nesses espaços que vocês trabalham, né? Tanta possibilidade de emancipação, né? De repente o acesso à informação, o acesso ao poder, o acesso a processos de tomada de decisão é muito mais viabilizada, muito mais... o cidadão está muito mais próximo, ele tem condição de interagir de maneira muito mais direta com as grandes questões, a internet possibilita isso, mas também é um processo onde a bolha também pode ser criada, né? E você tem algoritmos e cada vez mais radicalização, cada vez mais a gente vê todo esse potencial ser desperdiçado, né? Ser desperdiçado. A gente vê cada vez a internet. Não sei se eu deveria estar falando isso para vocês, mas é porque eu estou diante de um público que conhece mais do assunto do que eu, né? E nós estamos num momento, numa espécie de encruzilhada, né? Encruzilhada em relação aos rumos do país mesmo e do mundo. Mas eu acho que nunca foi tão importante discutir como lidar com esses espaços, como regular esses espaços, qual é o papel desses espaços, qual é a função do debate, né, das redes sociais no campo político, no campo da mobilização, no campo da resistência, qual é a relação disso com o Estado de Direito, com a participação política. Eu acho que eu queria parabenizar vocês pela iniciativa e dizer que nesse ano em especial vocês têm uma tarefa muito difícil pela frente, né? Eu participo muito de várias redes sociais, várias bolhas diferentes, assim, né? Em cada bolha você vê subgrupos cada vez mais fechados, cada vez menos interação, cada vez mais uma espécie de reforço de preconcepções que você mesmo já tinha, né? Como é que a gente lida com isso, né? Eu acho que vocês estão de parabéns pelo evento. Eu fico muito orgulhoso que seja aqui, sediado aqui na Faculdade de Direito da UFMG, especialmente vinculado ao nosso programa de pós-graduação, que tem sido uma política constante do nosso programa, realizar vários eventos, de trazer várias pessoas aqui. O nosso calendário está tão cheio que nesse segundo semestre, por exemplo, quase não tem uma semana que a gente não tem alguma atividade, algum evento, né, alguma oportunidade de interação com a comunidade, com a graduação, com os outros cursos da UFMG, com as outras instituições, com o público de fora da universidade. Queria agradecer a vocês pela presença e desejar um excelente evento. Muito obrigado. Obrigada, professor. Também agradecer, né, ao UFMG, ao Programa de Pós-Graduação, por receber esse evento aqui, já vai para o seu 3º ano. Vou dar alguns recados práticos. A gente tem uma rede Wi-Fi para o evento, a rede é Seminário, a senha é UFMG em minúsculo 2018. Todos esses temas que o professor Thomas levantou vão ser intensamente debatidos nos 11 GTs que esse seminário tem. A localização deles está ali no painel, bem à frente assim, do credenciamento. Se localizem, caso tenha alguma dificuldade para encontrar alguma sala, por favor, é só procurar a gente, a equipe organizadora. E, além disso, a programação completa, além de estar lá no credenciamento também, basta vocês usarem o QR Code dos seus crachás, que já tem um PDF completo de toda a programação, caso vocês queiram acompanhar. No geral é isso, vou passar a palavra para o professor Marcos para encerrar o painel. Obrigada. Bem, basicamente eu vou encerrar essa mesa de abertura e nós vamos começar a dar início aos trabalhos, ok? Muito obrigado e bom congresso para todos vocês. Bom, dando prosseguimento agora ao primeiro painel, intitulado Governança da Internet, Modelo Atual e o Papel do Brasil. Eu gostaria de convidar à mesa Jamila Venturini,
A Jamila é jornalista e pesquisadora em Ciências Sociais, mestranda na Flaxo, na Argentina, membro da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade, LAVITS, e coletivo Intervozes. Convidar também Alexandre Arnes. O Alexandre ele é bolsista da CAPES, pelo Instituto de Democracia e Democratização das Comunicações, doutorando em Ciência Política pela Universidade de Brasília, tem mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduação em Relações Internacionais pela Unipampa. A gente vai contar também com a Kimberly Anastácio, que em função de atraso de voo ainda não está presente, mas já está a caminho, já deve estar quase chegando. Obrigada. Só me ajeitar aqui. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar moderando essa primeira mesa do nosso seminário, né, com o título de Governança da Internet, Modelo Atual e o Papel do Brasil. Antes de passar a palavra para o Alexandre, enquanto também a gente espera a Kimberly, que deve estar chegando em breve, queria fazer alguns breves comentários sobre esse campo da governança da internet, né? É um campo bastante de debates bastante intensos e que parece que tem se expandido muito nos últimos anos, né? Vamos dizer que a gente pode pensar a governança da internet, tenho certeza que o Alexandre e a Kimberly vão aprofundar muito mais nisso, não é exatamente a minha área de pesquisa, mas a gente pode pensar a governança da internet como uma área que estuda tanto as tecnologias e infraestruturas da internet, mas também a gestão e as instituições envolvidas na gestão, na administração da internet, né? É um campo que tem bastante preeminência das áreas de ciência política, relações internacionais, direito, mas que tem se expandido e é uma área super transdisciplinar, a gente pode falar, né? E conforme as discussões vão crescendo e no Brasil acho que tem sido uma área de estudos central nos últimos anos, poderia dizer pelo menos nos últimos talvez 15 anos, crescem também as oportunidades de engajamento nessa área, né? Então, queria compartilhar com vocês, foi criada no ano passado, eu acho que foi, a Rede de Pesquisa em Governança da Internet, né? Que vai ter seu segundo encontro anual agora no dia 4 de novembro, na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, durante o Fórum da Internet no Brasil. Então, fica o convite. As chamadas de trabalhos, infelizmente, elas terminaram na última sexta-feira, pela informação que eu tenho, mas vale a pena seguir as atividades desse grupo, que é uma oportunidade interessante de engajamento para vocês que têm interesse no tema, né? Além disso, a governança da internet ela tem uma particularidade interessante, que é uma área que envolve que vai muito além da área acadêmica, né? Então, você tem engajamento, inclusive pesquisas realizadas pelos diversos setores, pela sociedade civil, pelas empresas, por representantes do governo, e uma participação muito grande também nos processos de discussão e de construção relacionados à internet. Então, nesse sentido, também queria convidar a todas e a todos para acompanhar o que for relativo ao Fórum da Internet no Brasil, que acontece entre o dia 4 e o dia 7 de novembro, também em Goiânia. O encontro da rede acontece no primeiro dia desse fórum, né, no dia 0 desse fórum, e também vai ser um espaço de debates intenso aí sobre os temas de governança e de políticas de internet. E finalmente, queria chamar a atenção para vocês também, que estão aqui, que estão já desde manhã interessados em discutir esse tema. Existe um edital agora aberto, existem oportunidades de financiamento aberto para temas de políticas de internet e relacionados ao desenvolvimento da internet no Brasil. É um edital da FAPESP com o Ministério de Ciência e Tecnologia, mas é um edital de amplitude nacional. Então, quem tiver interesse, também fica aí a dica para acompanhar. E, sem mais, agora eu passo a palavra, então, para o Alexandre fazer a apresentação dele. Bom, muito obrigado. Primeiro, quero agradecer o convite, a oportunidade. Para mim é uma honra poder participar desse painel na terceira edição desse seminário de governança de rede.
E então pedi licença para poder apresentar aqui, trocar uma ideia com vocês a respeito do tema do modelo de governança da internet. Tomei como, talvez assim, base para fazer essa conversa com vocês, trocar essa ideia e montar essa apresentação, um trabalho que eu escrevi junto com um colega, o Diego Canabarro, que é a Governança Global da Internet, um mapa da economia política internacional em torno dos identificadores alfanuméricos da rede. A princípio, esse artigo, Diego e eu, quando escrevemos, a gente tinha como objetivo tentar produzir uma interpretação em cima do que consistia, ou as implicações da constituição de uma organização internacional privada com autoridade sobre sistema de nomes domínios e outros recursos críticos da internet. No caso, pensando justamente esse processo de transição que foi a, por assim dizer, emancipação contratual da ICANN, né, da Corporação de Atribuição de Nomes e Números, em 2016. E nós buscamos, então, tentar fazer essa interpretação a partir de uma perspectiva centrada na análise em torno da disputa de atores estatais e não estatais, enquanto elemento de composição e constituição desse modelo institucional. Nas considerações finais desse artigo que a gente escreve, a gente basicamente foca esse debate ou tenta capturar a manifestação da disputa desses atores estatais e não estatais a partir da constituição da narrativa que coloca o multissetorialismo enquanto modelo de governança e o multilateralismo não apenas como modelos distintos, mas modelos antagônicos. Sendo, nesse caso da narrativa, a ICANN uma organização que faz a representação institucional do multissetorialismo. E daí, para poder entender que perspectiva que tratamento estamos dando a essa discussão da narrativa, tanto quanto as disputas estatais, ou a disputa entre atores estatais e não estatais, eu vou passar com vocês pontualmente uma base teórica que utilizamos nesse trabalho, porque consideramos que esse processo de transição, bem como a própria Constituição da ICANN, se enquadra num contexto que a gente denomina de um momento de transição de um ciclo de acumulação sistêmico do capitalismo para outro. Então, se puder passar. Obrigado. Esse gráfico a gente tenta ilustrar, então, visualmente, o que consiste os ciclos sistêmicos de acumulação. Isso é um conceito trabalhado por Giovanni Arrighi e Beverly Silver. Eles compreendem que, a partir de uma análise de longa duração, é possível tentar identificar momentos ou ciclos de acumulações sistêmicos ao longo de toda a história da evolução do capitalismo. E que, no caso da análise do Giovanni Arrighi e da Beverly Silver, que eles estão querendo analisar o que eles denominam do longo século XX, seria um ciclo de acumulação, um quarto, quinto ciclo de acumulação sistêmico. A ideia de ciclo consiste basicamente nessa noção de que ela incorpora um modelo de desenvolvimento específico da lógica de acumulação do capitalismo. E que isso marca um período em torno de décadas ou séculos. Então, a fim de exemplificar, a Revolução Industrial, no processo de sua ascensão à emergência, sob o jugo da hegemonia da Grã-Bretanha, marcaria o que seria, por exemplo, um ciclo sistêmico de acumulação e que, consequentemente, dentro desse ciclo, se constituem mecanismos de governabilidade de atores estatais e não estatais, que tem, entre outras razões, obviamente, conferir a governança desse modelo de desenvolvimento, tanto quanto também legitimá-lo. Um outro ciclo seguinte a esse seria o próprio o ciclo que o Giovanni Arrighi e Beverly Silver denominam de longo século XX. Seria aquele que tem um processo de transição, que é marcado justamente pelas duas guerras mundiais, e que tem como característica o modelo de desenvolvimento a produção e consumo de massa. É que os Estados Unidos se constituem, então, enquanto esse polo ou ator hegemônico desse modelo de desenvolvimento. E por hegemonia é importante tratar, especificar que aqui tem a dimensão da liderança, ou seja, é o reflexo, a representação daquele modelo a ser seguido, mas também tu tem a dimensão da dominação, a dimensão do uso da força. E que, assim como no século XX, no longo século XX, no ciclo de hegemonia americana, no ciclo de hegemonia britânica, elas constituíram esses mecanismos de governabilidade. No século XIX, sobre a hegemonia britânica, a gente poderia pegar como referência o Congresso de Viena e
no século americano, ou no ciclo de acumulação sistêmico do século americano, seria o sistema das Nações Unidas. Esse aspecto é importante porque a princípio, de onde vai se constituir, inclusive, a enunciação do novo com relação à governança da internet e o modelo multissetorial, multissetorialismo. Então, essa visualização, cada uma dessas curvas, o ponto inicial de base e o ponto superior, ele demonstra o início de formulação de uma lógica de um ciclo de acumulação sistêmico, que é marcado ao longo do tempo pelo seu desenvolvimento, que é a sua ascensão, alcançando o seu ápice, e o ápice sendo marcado justamente por, então, o início de um processo de declínio, que pode estar acompanhado, paralelamente, concomitantemente ou não, com a formação de um novo modelo, de um novo ciclo. O momento de transição que a gente estaria vivendo seria basicamente essa última década do século XX e talvez essas 2 décadas do século XXI. Ou seja, é um momento de fim de um ciclo de acumulação sistêmica que seria marcado pela produção e consumo em massa. Talvez agora um modelo emergente, que é um ponto de discussão, inclusive, não é foco aqui da apresentação, mas é um foco, a princípio, das pesquisas que eu pretendo fazer, que eu dialogo com a literatura de capitalismo de vigilância, mas que, na medida em que se percebe, identifica a formação de um novo fenômeno, de um novo ciclo, de um novo modelo de desenvolvimento, pode-se perceber também a constituição de mecanismos que venham legitimar a organização, a reorganização dessa lógica de acumulação do capitalismo. Então, pode passar, por favor. Onde é que a AICA e o debate, então, de multilateralismo e multissetorialismo se insere? O papel da ICANN surge, de acordo com essa perspectiva sistêmica, no lançamento das bases do que vai ser, ou do que está sendo. Eu acho que hoje, atualmente, em 2018, está muito mais maduro do que quando, ao menos, iniciei o processo de análise de 2014-2015, as bases de um regime internacional de governança global da internet. E o amadurecimento, o próprio amadurecimento da ICANN, enquanto esse modelo institucional, a gente busca tentar dar um tratamento e divisão dele em mais ou menos 3 períodos, simplificando ele. O primeiro é justamente o período anterior da própria constituição da ICANN, é a governança da internet até o final da década de 90, mais precisamente 98, em que é nesse momento em que a coordenação e gestão das funções de autoridade e atribuição de números na internet, as funções IANA, estão sendo supervisionados pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos, mas também é justamente nessa década de 90 que é quando, por assim dizer, a escala da internet, a expansão e o uso comercial dela, começa também a colocar outras questões e reorganização dessa coordenação das funções IANA. Então, é nesse momento que tu tem o desenvolvimento do sistema de nomes domínios. E aqui tem um aspecto e um debate nesse momento que é vinculado justamente à funcionalidade desse sistema de nomes domínios, a facilitação de identificação de cada e qualquer dispositivo conectado à rede mundial de computadores. O processo de constituição da ICANN, ele vem e surge justamente numa dimensão em que, junto com essa expansão comercial, a funcionalidade desse sistema de nomes domínios, para além do aspecto de identificação, começa a ter também a constituição de um mercado, ou seja, potencialidade econômica em cima dos nomes domínios. E o processo de evolução é um argumento que a gente trabalha no artigo. Ao longo desse período, até a constituição da ICANN, até o processo de transição, ele acompanha não apenas alterações nesse modelo institucional, mas também está acompanhado do processo de alteração da funcionalidade do sistema de nomes domínios. Ou seja, onde antes havia um aspecto que era um aspecto de endereçamento e identificação de dispositivos, agora ele está vinculado, ele passa a ser vinculado também ao sistema de nomes domínios, a identificação de, por exemplo, ou objeto de conflitos políticos. O ponto Amazon é um ponto clássico, o ponto Patagônia seria outra referência, mas também a identificação de serviços, como o ponto Bank, ponto Hospital, ou a identificação de comunidades sociais, como o ponto Gay. Mas então, esse processo da constituição da ICANN está relacionado à formação desse mercado e o envolvimento do próprio Estado americano numa tentativa de dar as condições desse mercado coordenar e conduzir o processo de desenvolvimento. Ou seja, em 98, com a criação da ICANN, está no horizonte político dos atores econômicos envolvidos e os atores políticos o projeto de privatização do sistema de nomes domínios no sentido pleno.
Ou seja, o primeiro momento que a ICANN é constituída e vinculada contratualmente ao Departamento de Comércio americano é visto como um ponto inicial até o seu desenvolvimento e maturação a ponto de, finalmente, emancipação da vinculação contratual com o Departamento de Comércio americano. Contudo, e esse é o segundo ponto, a partir da Constituição da ICANN em 98, esse processo não é um processo isento de controvérsias, não é um processo isento de disputas por parte de outros atores, e a partir desse momento de 98 em diante é quando a gente poderia marcar o momento de criação ou dos fóruns de discussão em que vão sedimentar essas bases, essas fundações sobre o modelo de governança multissetorial. Então, com a criação das cúpulas mundiais pela Sociedade da Informação, tanto em 2003 quanto em 2005, é possível dizer que foi posto em debate, em antagonismo, de uma maneira simplificada, as bases da compreensão que a gente tem da governança da internet hoje, mas também uma noção de que a ICANN representa um modelo multissetorial, numa dimensão mais privada, e, por outro lado, o movimento de outros países e atores que reivindicavam a necessidade de uma constituição de um organismo internacional intergovernamental para assumir a autoridade com relação à gestão e coordenação desses recursos. E esse segundo ponto é um ponto importante porque ele vai ser justamente no âmbito dessas disputas que, por assim dizer, o plano de privatização e desvinculação contratual da ICANN com o Departamento de Comércio vai ser segurado. E, dentre outras razões, justamente em função da reivindicação por parte de alguns países e outros atores de colocar esse processo, de colocar a gestão desses recursos sobre uma entidade, uma organização intergovernamental. O processo, por fim, só vai ser retomado, o processo de privatização, por assim dizer, em cima desse terceiro ponto e episódio, que é o escândalo Snowden em 2013. Embora o episódio revelando toda a infraestrutura e mecanismo de espionagem por parte da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos não tivesse relação direta com o sistema de nomes e domínios ou os recursos vinculados à raiz da internet, esse processo causou uma destabilização na política internacional. E daí esse seria mais um dos elementos, se fosse retomar a referência teórica de análise sistêmica, esse seria mais um dos elementos de sintoma de declínio de hegemonia, ou seja, ela seria mais um dos sintomas que vem acompanhado ao que seja a guerra do Iraque, a invasão do Iraque e do Afeganistão em 2001, a crise financeira em 2008 e, por fim, um episódio político desestabilizando a credibilidade dos Estados Unidos. Inclusive, no período anterior do processo de criação da ICANN, ou seja, os anos 2000, 2003, 2005, abalando o argumento de que a necessidade do monopólio via contrato dos Estados Unidos com a ICANN era necessário pela questão de estabilidade e segurança da infraestrutura e da arquitetura da internet, sobretudo sobre os recursos críticos dela. Então, trabalhando num argumento contrário, o próprio Estados Unidos, o próprio governo americano, antecipa o elemento de discussão, assim como fizeram em 2005, na segunda edição da Cúpula Mundial da Sociedade pela Informação, e coloca os termos nos quais o processo de desvinculação contratual da ICANN tem que ser feito. E ele apresenta, então, 4 elementos. O primeiro é de que a manutenção da ICANN, enquanto organização que vai ser a autoridade sobre esses recursos, ela tem que manter o formato multissetorial, garantindo que todos os setores, representantes de governo, setor privado, academia e usuários, estejam em condições de pé de igualdade. A outra é, evidentemente, a preservação da segurança e estabilidade do funcionamento do sistema de nomes e domínios. O terceiro seria o atendimento por parte dos clientes e usuários das funções IANA. E, por fim, a manutenção de uma rede, de uma internet aberta, e por aí vai. Esse processo vai se iniciar em 2013, o Brasil vai ter um papel fundamental na realização da NET mundial nesse processo, para o debate com relação aos caminhos que a governança da internet deveria tomar. Não apenas o Brasil projeta uma liderança nesse sentido, mas a China também, na realização de uma conferência mundial da internet na cidade de Wuhan, também lançando as bases para uma outra concepção de governança da internet. Mas o que é importante é que esse processo vai culminar em 2016 com a transição da ICANN e a aprovação pelo Congresso Nacional Americano do plano de transição, que foi o plano de transição trabalhado pela própria comunidade da ICANN. E aqui, na medida que a ICANN se torna uma organização internacional privada com autoridade sobre recursos críticos da internet, que são recursos também relevantes no que diz respeito à economia global,
ela acaba lançando as bases do que pode ser talvez uma transfiguração, uma alteração, uma mudança em noções de autoridade e legitimidade com relação ao exercício da política e da governança global. E que ainda está num processo de transição, ainda está num processo de conclusão, assim, na medida em que agora a AICA, enquanto organização internacional, não vinculada contratualmente, ela ainda está submetida à jurisdição do Estado da Califórnia, pelo menos até onde eu acompanhei a última parte desse debate, dessa discussão. Ou seja, ainda tem um elemento que é, ou seja, os representantes de governos e países que vão participar do espaço da ICANN, eles se colocam numa condição de que ao mesmo tempo tem que estar submetido a um Estado da Federação dos Estados Unidos. Então é um processo, mas são processos que a própria comunidade e de constituição e consolidação dela vão definir. Pode passar, por favor, o próximo slide. Então, assim, quando a gente discute que existe, numa perspectiva sistêmica, uma alteração no modelo de governabilidade, e aqui eu estou pegando, nós estamos pegando, digo eu, a noção de que a emancipação da ICANN pode ser talvez um processo já maturo disso, ou talvez um ensaio ainda para se constituir, a gente está falando justamente de que é esse processo de transição de um ciclo de acumulação sistêmica e que esse processo, ele é, por parte dos atores, as forças políticas ou as forças econômicas envolvidas, ele pode ser um processo consciente ou não. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que, por parte dos atores envolvidos, eles podem ter a leitura da materialidade, da realidade e do contexto internacional que está colocado, da economia e da política, e perceber que ali está presente uma oportunidade, em termos históricos, de tu alterar a configuração e as formas como se dão essas relações políticas e essas relações sociais e econômicas. Esse processo pode ser tanto percebido por parte de atores que já estão numa posição de vantagem com relação à hegemonia em declínio e, nesse sentido, buscam resistir a esse processo ou adaptá-lo, ou aqueles que buscam fazer uma transformação porque percebem um momento de oportunidade e de galgar a posição de vantagem. Esse trecho, eu vou pedir licença para poder ler para vocês, eu acho que é muito sintomático, porque ele é um discurso do Fadi Sherrad, antigo chefe executivo da ICANN, em 2015, em meio ao processo / início dos trabalhos de elaboração do plano de transição da ICANN. Obrigado. E nesse contexto é uma fala em que ele está recebendo bolsistas, por assim dizer, do programa que a própria ICANN tem, o Next Gen, do qual eu fiz parte, e o programa Fellows, em que ele está querendo apresentar o que ele compreende que é o papel da ICANN numa concepção de divisão de camadas da arquitetura da infraestrutura da internet e qual que é o papel dela e o que se discute nesses encontros que a ICANN realiza. Então eu vou pedir licença, porque aqui eu acho que é onde ele acaba expressando justamente a percepção dele para um outro público, para um público, melhor dizendo, sobre o que acabam sendo essa possibilidade ou oportunidade de transição e alteração dessas noções de autoridade e legitimidade. E o que ele está dizendo? O que ele estava falando para nós? Era que a internet é transnacional, ela não é internacional. Uma grande diferença. Coisas internacionais são resolvidas por nações, mas você não sabe a qual país pertence o número IP. Você não sabe. A internet é desenhada para ser transnacional, portanto, e aqui o destaque, ela desafia o modelo legal westfaliano que existe atualmente. Por modelo westfaliano, ele está justamente se referindo à base da base daquilo que vai ser o modelo das Organizações das Nações Unidas, o que é colocado nessa narrativa como um modelo multilateral e que foi basicamente constituído e alcançado logo no cenário pós-guerra, em meados do século XX. Agora queremos criar uma guerra entre o modelo internacional e o modelo transnacional, que seria o modelo esse multissetorial de governança da internet? A resposta é não, porque você não ganharia essa guerra, todo mundo perderia. E o desafio que a ICANN oferece ao mundo, e é um lindo desafio, de estabelecer um modelo onde as pessoas internacionais vão, em vez de o GAC trabalhar, o GAC é os constituintes, assessoria de representantes governamentais dentro da ICANN, podem se encontrar com outras pessoas que acreditam que os governos deveriam ser fechados. Às vezes esse é outro extremo, mas nós trabalhamos juntos e nós descobrimos como casar os dois poderes, que seria esse que ele se refere ao modelo internacional e modelo transnacional. E é isso que nós chamamos de multissetorial. Difícil, mas impressionante. Então, e se quiser pode passar.
Esse aspecto que ele coloca na chave entre modelo nacional e modelo transnacional, é justamente uma alteração da concepção e, obviamente, ao mesmo tempo também um questionamento de legitimidade sobre como se dá o processo de tomada de decisão na política internacional. E é ali que se manifesta, e os fóruns de governança da internet eu acho que são muito ricos com relação a isso, a reivindicação, ao mesmo tempo que a constatação de que há uma necessidade de alteração de autoridade, portanto também de legitimidade, de quem são os atores que podem participar desse processo de tomada de decisão e formular essas políticas. Contudo, e isso é uma das questões que a gente discutiu quando formulava o artigo, a princípio, talvez para o FAD, isso seria uma questão de assim, uma pessoalização e talvez uma psicologização do ator, não é o ponto. Eu acho que a fala dele mais representa um pensamento presente no conjunto da comunidade, é de que essa narrativa que coloca uma dimensão antagônica e de diferenciação do multilateralismo e do multissetorialismo acaba trabalhando eles numa perspectiva antagônica. E quais são as implicações disso? Assim, o multilateralismo acaba sendo concebido como uma forma de organizar o processo de tomada de decisão e os processos políticos por parte de atores governamentais ou intergovernamentais. E esses seriam necessariamente um processo moroso, um processo não transparente, portanto, um processo menos democrático do que está sendo gestado e do que está sendo experimentado nos fóruns de governança, sobretudo a exemplo da AICA. O multissetorialismo, então, por outro lado, seria o equivalente a um processo talvez mais acelerado, mais transparente e mais democrático. Contudo, e aqui é o aspecto do debate que a gente busca desenvolver nessa discussão do modelo de governança da internet, eu já encaminho para o encerramento. É que a ideia, o conceito de multilateralismo e multissetorialismo, eles acabam operando em dimensões ontológicas distintas. Em que sentido? Em uma dimensão ontológica, tu tem uma noção, uma discussão do modelo de governança a partir da ideia do que são os rumos e os objetivos do que se pretende com aquele referido modelo. O outro modelo, ou melhor, uma outra dimensão ontológica é tu fazer a discussão com relação a quem são os atores que têm responsabilidades com relação à condução desses rumos e definição desses objetivos. Então, podendo passar, botando cada coisa no seu devido lugar, o que a gente quer definir desse jeito? É que o multilateralismo, embora seja um termo que na prática corrente da própria diplomacia e das relações internacionais seja tratada como sinônimo de intergovernamentalismo, ele não o é. O multilateralismo, enquanto referência conceitual, ele justamente é um conceito que diz respeito a um modelo que define os rumos e os objetivos que se busca alcançar. E o intergovernamentalismo, ele é justamente a outra dimensão. Ele é aquela referência conceitual que define o tipo de ator que vai assumir essas responsabilidades com relação aos rumos e objetivos. Portanto, são questões diferentes. E por que essas questões são importantes de definir? E aqui eu encerro. Para dizer que tu pode ter arranjos multilaterais que se dão em formatos multissetoriais e intergovernamentais. E por que isso é importante? É porque, em termos práticos, seria o equivalente a dizer, nós podemos ter, portanto, uma construção, um processo político de tomada de decisão multilateral, ou seja, dentro de um conceito envolvendo uma pluralidade de países, ou bilateral, envolvendo 2 países, como, por exemplo, Estados Unidos e Bolívia, por que não? Mas que se dão em arranjos multissetoriais. E aí que fica um aspecto relevante com relação à dinâmica de relação de poder no âmbito da política internacional. E que daí vem a necessidade e a importância de compreender a distinção nessa dimensão ontológica entre um modelo multissetorial, multilateral e intergovernamental. Então, porque ele, em termos analíticos também, aí eu fecho de fato, nos auxilia a escapar de uma concepção de uma leitura desse fenômeno que fica centrado na dualidade Estado-mercado e dá conta dessa complexidade que é própria também da governança da internet. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Foi muito interessante sua apresentação inicial. Eu já fico com algumas questões e queria, talvez, já deixar colocado para a hora do nosso debate uma reflexão sobre como esses espaços de discussão sobre temas de internet, eles começam também a se mover em diferentes tipos de organizações, a depender
diferentes interesses. Como que você vê isso? Como que você analisa um pouco esse movimento de alguns espaços de discussão sobre governança para espaços, segundo essa lógica que você apresentava, talvez mais tradicionais, talvez mais marcados pela participação de governos, representantes de governos, e não tão multissetoriais como a AICA, né? Eu já vou passar a palavra, então, para a Kimberly Anastácio, que é mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Ela atuou como consultora da Coding Rights e atualmente é pesquisadora da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Kim. Oi, todo mundo. Eu sou Kimberly. Como a Jamila disse, eu atuo junto com a Fundação Getúlio Vargas na Diretoria de Análise de Políticas Públicas. Mas hoje eu falo na minha capacidade pessoal, apresentando aqui alguns apontamentos da minha dissertação. Só um comentário bem leve, eu acompanho o seminário desde o início e eu tive a oportunidade de apresentar a minha monografia aqui no primeiro seminário. E aí eu volto agora para apresentar a minha dissertação, que de certa forma é uma continuidade ao trabalho que eu apresentei há um tempão atrás nos grupos de trabalho daqui, pela primeira vez. Então, obrigada, pessoal, pelo convite aí, eu me sinto bastante honrada. Como o próprio título da minha dissertação e da minha apresentação aqui parece indicar, o que eu vou falar um pouco tem muito a ver com o que o Ale apresentou. Vocês, inclusive, vão se cansar muito da palavra multissetorialismo de novo, porque eu vou tentar tratar um pouco da relação nacional e global a partir da ascensão de atores privados e de uma governança privada, no caso dos nomes de domínio. E aí, pode passar. Quando a gente fala um pouco sobre a ascensão de governança privada e de proeminência de atores privados na internet, a gente tende a achar um pouco que o foco da palestra ou da fala vai ser no que já está meio que em voga, que é a governança por algoritmos, ou então a governança de grandes plataformas, como o Facebook ou algo assim, em que a gente tem grandes corporações que têm termos de uso ou mecanismos normativos que acabam se sobrepondo, às vezes, a regulações nacionais, que acabam ditando muito o comportamento dos cidadãos dentro dessas plataformas, e que funcionam efetivamente como uma governança privada. E embora esse seja o foco do tema atual, eu acho que o meu intuito aqui é tentar dar um passo atrás e entender como a própria arquitetura da internet, como ela funciona e como ela é organizada, também colabora para que esse tipo de coisa possa acontecer. Meu foco, então, vai ser nos nomes de domínio. E aí é importante ressaltar que nome de domínio, que é aquilo que você digita no seu navegador, entre outras coisas, para você poder acessar sites, que tem também no seu e-mail, coisa assim, é um tema político por natureza, embora possa não parecer. Não é intuitivo para você quando você digita www.google.com.br, que necessariamente vai ter alguma política por trás disso. Aí eu coloquei alguns exemplos. O primeiro é do Eduardo Cunha, o querido político. Há uns 3 anos atrás, saiu a notícia de que ele tinha mais de 250 domínios no nome dele, a maioria relacionados a Jesus ou a temas religiosos, porque, segundo ele, ele queria criar uma internet de e para evangélicos no Brasil. E aí essa identificação seria a forma como eles iam utilizar para poder se identificar na internet ou algo assim. E nessa época já tinha levantado um pouco a questão da importância dos domínios para o debate público e para figuras políticas como o próprio Eduardo Cunha. Mas também gera um pouco de conflito entre atores, como o próprio Ale já comentou aqui várias vezes, o Alexandre. Tem a questão do ponto Amazon, quando você tem países em disputa com a empresa Amazon sobre quem deveria ter o domínio de um nome que é tanto referente a uma marca quanto a uma região geográfica. Você tem o ponto Patagônia, que é a mesma questão geográfica. Você também tem grupos sociais e também empresas disputando sobre, por exemplo, quem é que tem que ter o controle do ponto Bank, é o BRB, é o Banco do Brasil, não sei, o ponto G e outras coisas desse tipo. Então, só para introduzir a questão da política por trás dos domínios, né? E essa política por trás dos domínios se ampara muito na construção da própria internet, da arquitetura da internet, que, como a Ale falou, ela vem muito dentro dessa questão da própria governança global. E aí pode passar. Que desde a sua gênese acaba dependendo muito da própria interação público-privada para a criação da internet comercial como a gente entende hoje. E aí, fazendo um pouco de referência ao professor Pablo Holmes, da UNB, que tem trabalhado comigo nessa área, o que a gente percebe com o tempo é que, dentro e fora da internet, é que a gente tem diversas e importantes decisões que são tomadas ao redor do globo que podem cada vez menos ser atribuídas diretamente a uma autoridade nacional ou a uma organização internacional legitimada por outras nações, como a ONU ou algo assim. Embora sejam decisões que tenham consequências para o público, enquanto uma coletividade sejam extremamente relevantes, né? Muitas vezes, inclusive, para dentro das linhas territoriais dos estados.
E aí o que fica desse debate é que essas organizações e essa questão dos estados apontam não apenas para um significado crescente para uma falta de significado dessas próprias organizações, mas sim para essa emergência de novas ondas regulatórias que acabam sendo compostas e muito controladas por atores privados, com maior ou menor grau de informalidade. Então, são criados arranjos ao redor de atores privados, às vezes com a própria interação de atores públicos que geram aspectos de governança que a gente vai tratar ao longo da palestra, né? Tá. E aí, nesse sentido, então, os estados eles começam a ser vistos, principalmente nessa questão da governança da internet, como não dotados mais daquele monopólio inquestionável. Eles acabam, na verdade, assumindo a posição de um stakeholder entre um mar de stakeholders que teriam que ter a capacidade de ter uma fala perante algum aspecto público, né? E aí, dentro disso, o que você tem é, na verdade, uma disputa de stakeholders, uma disputa de diferentes atores, às vezes disputa dentro de um próprio grupo, constante ao redor da internet enquanto a sua arquitetura. E aí, entrando mais dentro da questão dos nomes de domínio, pode passar? Na minha dissertação, o que eu abordei foi como é que essa ascensão de autoridade privada se dá dentro da gestão de domínios de topo de código de país, que são aqueles domínios que fazem referência direta a um território, né? Da mesma forma que você tem domínios genéricos, como .com, blá, blá, você tem o .br para o Brasil, o .ar para a Argentina, esse tipo de coisa. Esses domínios eles são definidos com base numa lista ISO, é um padrão ISO. Então, e são supervisionados pela ICANN, que o Ale aqui falou bastante. Curiosamente, esses poderiam ser domínios que seriam mais suscetíveis à autoridade estatal, porque, logicamente, eles estão lidando diretamente com uma palavra, um código que faz referência a um país ou um território. No entanto, graças a essa forma como a internet ela teve a sua gênese, a forma como a própria internet ela opera, e a influência dos atores privados nela, essa realidade ela é bem mais complexa, e a gente vai perceber que não necessariamente a força do Estado ela é tão forte assim. Apesar de serem geridos em última instância pela ICANN, cada CCTLD, que é a sigla para esses domínios de topo de país, é livre. Assim, cada CCTLD pode ter a sua própria forma de organização. E aí, na minha dissertação, eu abordei 4 CCTLDs diferentes. Pode passar aí. Eu não vou entrar em detalhes nas diferenças entre cada um, porque não é o tema dessa palestra aqui. Quem quiser, eu posso passar depois. E também quero deixar claro que o foco da dissertação ele não foi tentar apresentar qual seria o melhor modelo ou clamar pelo fim do monopólio estatal sobre CCTLDs e pelo viva a iniciativa privada nos CCTLDs, nem nada disso, mas para demonstrar a pluralidade e diversidade de arranjos que demonstram a própria pluralidade e diversidade do multissetorialismo dentro da internet, né? Então, você tem o .ar, que é o operador da Argentina, que fica dentro da burocracia estatal. Então, na verdade, o domínio da Argentina ele surge dentro do Ministério de Relações Exteriores daquele país e, posteriormente, a partir de uma série de debates dentro do governo da Argentina, ele vai para a presidência. Então, agora é um órgão dentro da presidência da nação da Argentina que cuida do .ar. No Brasil, você tem uma entidade multissetorial, criada ali em 95, que trabalha a partir de um conselho que é eleito, que tem diferentes setores representados e com uma composição diferente também no número de cadeiras, mas que você tem setor privado, academia, sociedade civil, governo, e é uma entidade que é amparada do NIC-BR, que é uma entidade sem fins de lucro, então é aí uma entidade privada que funciona como braço executor do CGI, tomando as decisões e operando tecnicamente os domínios no país. Você tem o México, que é uma universidade. Curiosamente, na América Latina, a maioria dos CCTLDs eles surgiram na universidade e migraram para outras entidades. O caso da Argentina é a exceção, que já surgiu mesmo dentro do Estado. No México, isso aconteceu, mas o domínio permaneceu dentro da universidade. Então, você tem o Tecnológico de Monterrey, um instituto de dentro da Universidade de Monterrey, que abriga o NIC-MX, que é essa entidade que cuida do .mx. E na Colômbia, inicialmente, o .co era da Uniandes, que é uma universidade também.
a partir de uma série de debates que tem a ver com a comercialização do domínio, que a gente vai ver no terceiro aspecto que eu analisei, o .co acabou sendo, entre muitas aspas, terceirizado a uma empresa privada que foi criada para gerir especificamente o .co. Então, o .co fica sob a supervisão do que seria o Ministério das Comunicações da Colômbia, mas o Ministério das Comunicações delegou a operação do .co para uma empresa específica criada para esse fim. Pode passar. Em relação aos modelos de governança, como é que esses CCTLDs eles, são geridos? A gestão de um CCTLD ela é bastante técnica, então você sempre vai ter todo um aparato técnico para fazer o CCTLD funcionar. Mas, em todos os casos, eu também percebi a presença de mecanismos multissetoriais dentro de todos os CTLDs, todos eles, mesmo que é do governo, mesmo que está amparado numa empresa privada. Você tem na Argentina, por exemplo, a gestão completa dentro do governo, mas você tem uma série de iniciativas multissetoriais que a própria entidade faz para tentar trazer outros atores e trazer mais legitimidade para os processos que ela tem. No Brasil, é direta a partir da formação do Colégio Eleitoral do CGI, mas também direta numa série de atividades paralelas que o próprio CGI promove. No México, mesma coisa. Apesar de ser da universidade, tem um conselho consultivo que não é eleito. O próprio NIC ele escolhe as pessoas que vão fazer parte do comitê, mas é multissetorial e, indiretamente, várias atividades paralelas acontecendo também. Atividades paralelas são eventos, são chamadas para a roda de discussão dentro do CCTLD, esse tipo de coisa. Na Colômbia, ela é direta porque a lei que instituiu que o .co seria do Ministério das Comunicações e a normativa que instituiu uma empresa para ter a concessão do domínio, estabelece também um comitê assessor que tem que ficar vigiando a atividade da própria empresa. Então, existe um multissetorialismo de alguma maneira e também a partir de atividades paralelas. O terceiro eixo é o do modelo de negócio, porque cada CCTLD ele também pode comercializar o seu domínio de maneiras diferentes. No Brasil, que é o caso que a gente tem mais claro aqui, o .br ele é bem focado no mercado nacional. Então, você tem que ser uma pessoa com CNPJ ou com CPF para poder adquirir. Se você é estrangeiro, tem uma série de medidas que você precisa tomar para você ter um .br. E tem uma série de restrições também para compradores do .br, nessa lógica de que o .br ele seria de brasileiros para brasileiros. A Argentina, a mesma coisa, focado no mercado nacional e também tem uma série de restrições, inclusive restrições que, recentemente, ficaram ainda mais duras, porque o .ar era gratuito, até pouco tempo atrás. Então, você poderia gratuitamente ter um .ar. Isso gerava uma quantidade enorme de domínios .ar, e aí, como eles perceberam que esses domínios ou não eram utilizados ou eram utilizados para fins escusos, acabaram instituindo uma uma quantia financeira que você tem que pagar e também coisas como você ter, como se fosse um certificado de pagamento de impostos ali na Argentina. Então, ficou mais difícil para você adquirir ainda. O México é focado no mercado nacional. Então, eles têm algumas restrições, mas ele é bastante aberto, em alguma medida também. Por exemplo, estrangeiros podem ter o .mx. O .mx tenta expandir muito o mercado dentro dos Estados Unidos, pensando na população de imigrantes que tem naquele local. Então, não trabalha tanto só com a lógica mais de mercado nacional, né? E a Colômbia é o caso que eu acho mais engraçadinho e mais curioso. Na época que o .co era de dentro da Uniandes, era comercializado com uma lógica bem nacional mesmo e restrita. A quantidade de domínios era baixa, para pessoas da própria Colômbia. Um dos motivos para existir essa migração da universidade para o próprio governo foi que a universidade começou a perceber que ela queria comercializar o .co para fazer concorrência com o .com. Na lógica de corporation, de você usar o .co como companhia ou como corporação. E quando isso aconteceu, todo mundo abriu os olhos, né? Porque viu aí um mercado que seria extremamente lucrativo. O .com é bastante lucrativo. E foi aí, então, que começou esse debate sobre levar o .co para dentro do Estado e você delegar isso para uma outra empresa que hoje paga parte dos lucros, devolve essa parte dos lucros para o próprio Ministério. Então, hoje, o .co é comercializado como .com e é bastante usado por vários outros lugares que não no próprio CO. O uso do .co na própria Colômbia aumentou também. Então, a própria população passou a utilizar mais, mas é inegável que o mercado do .co é bastante voltado para o próprio mercado internacional.
Beleza, então, para que eu fiquei explicando essas diferenças de cada CCTLD? Dentro da governança da internet, como eu falei anteriormente, você tem sempre uma disputa de atores muito clara, em que, dependendo do tema, você vai ter disputas por legitimidade. Então, quem é que tem autoridade sobre o ponto Amazon? Quem é que tem... E você tem essa interação de stakeholders bastante clara. Seria esperado alguma uniformidade, talvez, nos próprios modelos de negócio e nos próprios históricos dos nomes de domínio de código país. Mas como eu coloquei lá no slide sobre os nomes de domínio, tem uma frase que uma acadêmica da área de governança da internet coloca, que é que os nomes de domínio de código país não foram criados por estados. Não foi o Brasil que foi lá e falou, não, eu acho que eu preciso do identificador para o Brasil, então cria aí. Foram os cientistas da computação que acabaram colocando isso. E aí, os domínios, eles foram acontecendo e criando as suas estruturas de governança, às vezes à revelia dos estados. O governo, às vezes, nem sabia o que estava acontecendo e, quando ia ver, já tinha um ponto BR lá. Não é o caso especificamente do Brasil, mas em alguns lugares isso acontece. Então, você tem uma corrida tardia de stakeholders que percebem tardiamente que a coisa já estava dada e, a partir de então, tentam criar novos mecanismos de governança, compreendem? É isso que a gente percebeu, por exemplo, na Colômbia, quando você já tem uma coisa dada, percebe, então, o mercado lucrativo, e aí outros atores têm interesse sobre isso e tentam alterar o modelo de governança para tentar satisfazer, de certa forma, seus próprios interesses. E aí, pode passar. O comum, então, a todos esses operadores que eu demonstrei é que todos eles, de certa maneira, atuam pelo desenvolvimento da internet local, porque tem essa questão da territorialidade e porque todos, em alguma medida, revertem seus lucros ou a sua atuação dentro da arquitetura da internet para o próprio desenvolvimento da internet local. A outra questão que é comum a todos eles é o uso do guarda-chuva do multissetorialismo como fonte de legitimidade para a sua atuação local, mesmo frente às às diferenças que são perceptíveis entre eles, né? Essa diversidade de stakeholders e diversidade de interações também aponta para o próprio uso do multissetorialismo como essa questão retórica e quase constitucional, que seria para você, como forma de criar e expandir a autoridade de atores alheios, atores privados dentro da governança da internet, né? Isso porque a própria formação da internet ela foi adjacente à construção do multissetorialismo, como que é também teórico da governança da internet coloca, essa inovação léxica que é criada pela e para a internet. E aí o que eu quero dizer com isso? Você tem no Brasil, por exemplo, uma cultura de participação popular bastante forte. Temos orçamentos participativos e coisas do tipo. Dentro de um arcabouço multissetorial, que preza pela interação entre diferentes setores, nós também temos coisas parecidas. Você tem, por exemplo, na UNB, um pessoal que estuda há muito tempo comitês de bacia hidrográfica, que são comitês que trabalham basicamente com a interação entre outros atores. Você tem o governo do estado, você tem empresas que trabalham ali com as hidrelétricas e você tem a população local discutindo junto isso. Seria uma inovação, então, você falar que o modelo do CGI, trazendo vários setores diferentes, é algo único e muito inovador? Para a lógica da internet, essa questão do uso do multissetorialismo como inovação léxica, sim, que é um modelo muito, muito, muito diferente. Mas, na verdade, é um modelo que ele é utilizado em muitos outros lugares e, em alguns lugares, até com uma sofisticação de logística, de como fazer o multissetorialismo funcionar, até mais antiga. Então, você tem, na verdade, o multissetorialismo usado aí como esse guarda-chuva que significa tudo e muita coisa, em vários lugares diferentes, para, de certa forma, legitimizar, em todos os casos, a atuação do ator principal naquele lugar. Carr, que é uma outra teórica, coloca que o envolvimento desses atores na governança da internet e o uso do multissetorialismo acontece não apenas por razões normativas, porque você acha que isso é o ideal ou algo assim, mas, na verdade, porque você quer que esse é o modelo mais propenso para a expansão dos seus próprios interesses. E isso também é básico quando você pensa na autoridade privada dentro da governança global. Por que as pessoas prezam pela interação entre setores? Porque acreditam que isso vai ser o que vai ser mais benéfico para o seu próprio setor.
E isso se alia também ao que muitos atores têm chamado de governança pela infraestrutura, no caso da internet, ou governança pela padronização, que é você lidar com um assunto que é muito técnico por natureza, no caso os nomes de domínio, que inclui a criação de padrões para a própria operação da internet, e às vezes por essa tecnicidade você acaba criando normas e criando hierarquias de poder a partir da própria técnica, a partir da própria padronização da arquitetura. E eu não consegui explicar em exaustão aqui, mas é isso que eu percebi também na análise comparada entre todos os 4 operadores que eu tratei aqui na América Latina, né? Mas com isso eu não quero pintar um quadro que seja totalmente pessimista ou apocalíptico, no sentido de que, então são atores privados que lidam com isso e a situação está tensa ou algo assim. Na verdade, o que está posto aí é um momento de inflexão, tanto na parte da arquitetura quanto na parte da internet com seu uso comum como um todo. Porque, por exemplo, o Ale colocou aqui a própria questão da transição da ICANN, que aconteceu recentemente. A partir dessa transição, você tem um estado, para a própria ICANN aí, que está posto em mudança. Você está no final da transição, então muita coisa ainda vai acontecer e muita coisa relacionada a como você vai encarar o multisetorialismo daqui para frente. Por outro lado, voltando para aquela questão da governança das plataformas, dos algoritmos, das grandes corporações, você também tem um momento em que o debate público sobre a autoridade privada na internet está forte, com pessoas demandando mais transparência das plataformas, por exemplo, demandando mais accountability e pensando novas formas de você ter gestões que não fiquem, por exemplo, na questão de fake news, só uma corporação definindo o que é ou não verdade, mas como você trazer isso para a população. O que fica aqui, então, é se o multissetorialismo, esse guarda-chuva do multissetorialismo, ele vai ser utilizado mais pela manutenção do status quo, pensando nisso de que eu uso o multissetorialismo como forma de manter a minha posição privilegiada e avançar os meus interesses particulares, ou um multissetorialismo pela mudança, que seria encarar as composições que nós temos aí multissetoriais como maneira efetivamente de reduzir desigualdades e provocar mudanças dentro da esfera pública, tanto na parte da arquitetura quanto da parte como internet no geral. Eu sei que pode ter ficado um pouco confuso tudo que eu falei aqui, mas é que realmente é um tema bastante complexo e que está longe de ter um final, assim. Você pode ter um pensamento sobre a arquitetura da internet a partir do multissetorialismo a partir de vários aspectos. Por exemplo, eu trouxe num viés marxista, eu trouxe a partir do debate sobre a governança global, da ascensão e manutenção de atores privados, e o que fica aí, então, é o constante uso do multissetorialismo e o questionamento que fica por trás do multissetorialismo para quê, para quem e a partir de que momento nós vamos conseguir efetivamente estabelecer normas e mecanismos que tragam mais igualdade dentro desse modelo de governança. É isso. Obrigada, Kimberly. Eu fiquei pensando 2 coisas na sua apresentação também. Uma delas você olhou para vários modelos latino-americanos, né? Se você observa algum tipo de sujeição a pressões externas em níveis diferentes nesses diferentes países. E a outra coisa que eu fiquei pensando, não sei também se algum de vocês chegou a fazer algo desse tipo, mas se existe se alguém chegou a fazer uma espécie de um mapeamento de quando esse conceito de multissetorialismo ele vira uma chavinha, né, de uma certa maneira, né? Quando toda a ideia de participação, que como você disse, já é uma ideia antiga, já estava bastante consolidada em vários setores, quando ela começa a se transformar e talvez esse sentido, pelo que eu entendi da sua análise, quando esse significado ele começa a se esvaziar politicamente de uma certa maneira, né? Se vocês têm indicação sobre isso. Mas antes de vocês responderem, eu queria abrir para outras perguntas do público. Eu não sei se alguém tem microfone para passar. Bom dia a todos, agradeço aqui a abertura, né? Parabenizo os expositores, ao painel, ao evento como um todo. Estou muito feliz de estar aqui e tenho certeza que os debates aqui vão ser bastante profícuos.
Eu sou Rafael, sou de São Paulo, da Universidade de São Paulo, faço meu doutorado lá, ingressei agora na temática da internet há pouco tempo, e tenho a minha formação, a minha estrutura de formação toda em Direito Internacional, e aí eu já falo isso, inclusive, para justificar aqui as minhas ponderações. Eu gostei muito das ideias de multissetorialismo, né, e as discussões, inclusive, sobre governança e o papel das organizações internacionais, que é um tema que eu já estudei bastante, né, e continuo estudando por força da academia. E aí algumas reflexões que eu trago em relação à participação das organizações internacionais, né? O debate de déficit democrático em organizações internacionais, aí eu falo um pouco mais para o Alexandre, é um debate que a gente vem fazendo há muitos anos, né? E quem estuda, né, quem dentro do direito internacional, é um debate que a gente faz e reflete. E isso ele não se traduz só na academia, mas se traduz em decisões internacionais, né? A gente tem aí as Cortes de Direitos Humanos, com intensa produção normativa por meio das suas decisões, da interpretação do direito internacional, discutindo a necessidade de participação do sujeito privado, seja ele organizado ou não organizado, seja ele por uma organização não governamental que vocalize os seus interesses, seja ele individualmente, diretamente participativo, como se tem no Sistema Europeu de Direitos Humanos. E então esse é um debate que a gente tem feito e não tem feito no âmbito da governança da internet, né, o que eu percebo. E com isso eu trago a discussão, né? Então essa resistência de transformar a ICANN, né, numa organização intergovernamental, né, nos moldes westphalianos, né, do direito internacional westphaliano. Que os moldes de modelo de direito internacional westphaliano é esse, já que a gente evoluiu muito, né? O direito internacional hoje ele apresenta uma perspectiva tão ampla de governança, de multissetores, né? O professor Alberto de Amaral traz aí os multiníveis de governança no direito internacional que se estabelecem nos dias de hoje, com a discussão de participação de organizações não governamentais, com participação de sujeitos privados, nos mais diversos setores do direito internacional que se estabelece. Então, eu acho que a gente pode trazer esse debate, enriquecer. Por quê? Porque o direito internacional, e aí me corrijam se vocês não concordarem, mas o direito internacional traz bases seguras, inclusive para acalentar aquelas preocupações de interesses, né? Quando a gente traz a ideia de multissetorialismo e debate a captura de interesses pelos atores privados que estão participando, eu não vejo outro caminho que não o caminho jurídico. Você pode ir concluindo, por favor? Claro. Senão um caminho jurídico que traga bases seguras para essa governança internacional, e essa governança que a gente vê estabelecida em cada Estado, e o direito internacional é baseado nessa governança coletiva de Estados, estabelecida em cada Estado, que traz bases seguras e em cada Estado se estabelece uma nova perspectiva. E isso é enfrentado pelo direito internacional privado, né? Então, a gente tem aí uma gama de atuação do direito internacional privado, uma construção do direito internacional privado que pode dar resposta a isso, né? Então, agradeço, gente. Eu acho que tinham mais algumas perguntas. Tem mais alguém? Tinha visto alguém com a mão levantada? Vou passar, então, para eles responderem, e aí a gente talvez faz uma outra rodada, caso alguém tenha mais alguma dúvida. Acho que a gente tem tempinho. Tu também tinha me perguntado algo, né? Não sei se eu peguei como que percebe o movimento de condução da agenda de governança da internet para espaços intergovernamentais, né? Tá. Vou começar, acho que invertendo a ordem, para trocar uma ideia, fazer um diálogo com o Rafael. Então, eu acho que pegando o ponto do déficit democrático das organizações internacionais, é curioso perceber, porque como é que foi que eu cheguei nessa discussão da governança da internet em 2013?
Então, em 2013, a gente pegou toda aquela efervescência aqui no Brasil, tinha ocorrido anteriormente o que denominam de Primavera Árabe, e hoje o debate sobre crise de representatividade e democracia representativa persiste. E isso pode ser um sintoma do período histórico que a gente está vivendo, ou seja, é o período, se for pegar como referência de novo essa discussão sistêmica, é um processo de transição. Tem processos se alterando, e esses processos que estão se alterando, eles estão se manifestando de diferentes formas, e talvez um deles mais latente é justamente o descontentamento / impotência ou sentimento de insuficiência com relação às instituições, isso eu pensando no âmbito doméstico, no âmbito nacional dos países. E o que foi curioso perceber, na medida que participava dos fóruns de governança da internet, é que essa discussão, que a princípio parecia estar centrada no âmbito doméstico, a crise de representatividade, o desejo de manifestação e a promessa de democracia que a internet e as tecnologias de informação trariam, ela encontrava forma e materialidade dentro do processo da própria disputa política no âmbito da governança da internet e da política internacional. Então, eu não sei, até porque eu não sei o seguinte aspecto, né? O que isso significa com relação ao debate posto no âmbito da governança. Não sei. Porque, como a Kimberly comentou, e como foi levantado o questionamento no final da fala dela, esse processo do debate de multissetorialismo e governança, ele é muito anterior com relação à ideia de gestão de governo, de coordenação, a governança sem governo e por aí vai. Mas eu não tenho a pretensão de tentar apontar o caminho com relação a isso. Então, por que eu digo isso? Eu não sei se eu entendi o teu comentário. Eu não sei se eu quis dar a entender que a sugestão era transformar uma organização intergovernamental. Eu acho que ela, enquanto modelo que representa, ou é posto como um modelo que representa multissetorialismo, ela acaba colocando a discussão numa chave de antagonismo entre o que poderia ser um processo de abertura, de transparência e participação dentro de instituições que são de organizações de instituições que são intergovernamentais, mas que na chave que ela coloca, ao meu ver, é um processo agudizado de privatização em que tem o predomínio de um setor e o predomínio de um setor de um país, que são atores econômicos vinculados aos Estados Unidos. Ao menos isso foi uma pesquisa feita por Centro de Internet e Sociedade da Índia em 2015. Eu imagino que de repente pode estar alterado. A própria ICANN tem produzido materiais nos seus encontros com o intuito de fazer esse tipo de levantamento. Então é um processo que está sendo feito. E aí que vem o aspecto curioso, com a ideia de tentar levar a agenda de governança da internet para espaços intergovernamentais. Eu acho que isso é uma reação do sistema, né? Tu tem um sistema que está estabelecido, um direito das instituições, e que tu vai se socorrer, aqueles atores que a princípio não estão compreendendo o fenômeno ou buscam reagir ou se resguardar com relação ao fenômeno, de recorrer a eles. Mas ainda assim, pode parecer contraditório, mas eu acho que isso é próprio do processo dialético, assim, de transformação. Quando fizeste a pergunta com relação a levar a agenda para espaços internacionais, eu pensei justamente o caso da China e a conferência de Wuhan. Ela basicamente realizou um espaço em que o documento de declaração da conferência, ela reivindica a soberania digital, ela reivindica o espaço e a garantia da igualdade de condições entre os países. Então, assim, é considerado uma retórica muito intergovernamental para os espaços de governança da internet. Mas o que significa ela estar fazendo esse processo? Para além de discutir se é legítimo ou não, se é democrático ou não, é um aspecto de que, bom, a China ela tá se colocando como um eixo gravitacional na economia mundial, e o processo como ela está conduzindo está sendo feito dessa maneira. E aí que pode vir um aspecto alarmante. Qual que é a dimensão o quão diferente será essa proposta de modelo de governança que a China propõe a partir dessa conferência com relação ao que foi constituído no século XX com o sistema da ONU, e o quão diferente pode vir a ser com relação ao o que se ensaia nesses espaços de governança da internet em cima dessa infraestrutura, como a ICANN, como é que se chama?
o IETF, é isso, né? Engineering Task Force. Então, assim, eu acho que são processos que estão em aberto e não estão definidos. E é justamente a tentativa de puxar para foros e configurações específicas é parte do processo. Eu lamento que as minhas considerações com relação a isso não sejam nem um pouco originais. Eu vou partir da última pergunta que a Jamila fez em relação à questão da América Latina em relação a outros continentes, outras regiões dentro da arquitetura da governança da internet, né? O que você tem aqui na América Latina é, por exemplo, o LACTLD, que é a Associação dos Operadores de Domínio da América Latina. E, de certa maneira, dentro da própria ICANN, operadores latino-americanos, em maior ou menor grau, têm algum poder de fala dentro da ICANN. E isso é uma realidade, sobretudo quando você considera operadores históricos que tiveram um papel muito fundamental na expansão da arquitetura da internet, na própria conexão à internet de vários países, como o .br e o .mx, que são os dois exemplos mais claros nisso, o tamanho e a força que um operador grande e de peso como esses podem ter. Ao mesmo tempo, você tem uma diversidade de opiniões dentro do próprio LACTLD, em que você tem, às vezes, operadores que são ambos operadores de CCTLDs, que têm opiniões muito contrárias em relação a políticas que estão em debate dentro da ICANN. Então, você tem um caso mais claro, o uso de domínios no segundo nível. O .co, por exemplo, não vê problema nenhum em você ter um .co, alguma coisa, e isso não estar debaixo da gestão do .co, porque, inclusive, já acontece. Existe um .co.jp, que é do Japão, que é do JP e não é do .co. Enquanto outros CCTLDs, como .br, já entendem que isso seria um problema para a própria gestão dos nomes de domínio de código de país, se isso acontecesse. Então, por um lado, você tem uma unidade dos operadores latino-americanos para atuação dentro da ICANN. Por outro, você tem uma diversidade que é muito natural e até desejável entre os CCTLDs, e isso dentro apenas dos operadores de nome de domínio, dentro das representações formais do que é um operador de nome de domínio dentro da ICANN. Saindo dessa representação formal, você tem a representação de empresas e de sociedade civil como um todo dentro da ICANN, porque a ICANN funciona a partir dessas constituencies, que cada uma é de um setor. E o que a gente brinca muito é que eu, por exemplo, só vejo advogado, tanto no setor privado quanto na parte da sociedade civil, assim, bastante forte, e com um debate que é muito cooptado pelo debate que está em voga no norte global. Então, você tem como principal debate dentro da ICANN, sempre, historicamente, questões de propriedade sobre domínios, propriedade privada, propriedade intelectual, dentro dos nomes de domínios, que, naturalmente, seria o tema que mais surgiria, porque é o tema que diretamente está ali no dia a dia da ICANN e que é, efetivamente, um tema de interesse público, que você tem uma defesa de sociedade civil que precisa ser feita. Ao mesmo tempo, e essa é uma reclamação clássica, outras questões e outras perspectivas vindas do sul global possuem barreiras de entrada muito grandes para serem postas ali dentro da ICANN. Existem medidas para você tentar diminuir isso, por exemplo, com as bolsas de participação? Existem. E elas são muito bem-vindas e ótimas. Mas eu, pessoalmente, quando penso em participação na ICANN, eu sempre torço o nariz, porque eu não consigo pessoalmente. E se eu, que sou uma pessoa privilegiada, não consigo, imagina aqueles que não o são. Porque você precisa de uma expertise, e os temas são chatíssimos, por vezes. Você tem que entender muito bem para você poder colocar o seu posicionamento sem ser escrachado pelas pessoas que são especialistas e que estão ali há mais tempo. Você precisa dispor de um tempo muito enorme para você participar. Então, você tem essas barreiras dentro do nível de participação de atores do sul global dentro da ICANN. Uma terceira questão, e aí já não é tão ligada a quem é que quer ficar mandando e-mail para discutir qual vai ser a política final da ICANN sobre o tema X, é o aspecto econômico, que é a própria economia dos domínios em relação ao sul global. Eu não peguei toda a fala do Ale, mas eu acho que em algum momento foi comentada essa questão dos novos nomes de domínio, né, dos novos nomes de domínio genérico, a criação do .bom, do .bank, como eu comentei, e tudo mais. A barreira de entrada para atores do sul global para concorrer a esse tipo de domínio é também altíssima, porque você tem que pagar uma taxa que é muito alta, mas não é nem só pela questão monetária, você tem que conhecer a possibilidade de você adquirir um domínio.
E nisso eu acho que volta muito a questão do papel dos CCTLDs na governança da internet local, porque se o CCTLD ele tem um cuidado de tentar também expandir o próprio nome, a própria economia de nome de domínio localmente, no sentido de incentivar a população local a entender e a saber que há essa possibilidade, isso também seria um ambiente mais ótimo. Então, você tem aí 3 questões para a participação dos atores globais, né? Um, dentro dos próprios nomes de domínio de código do país, e como eles, enquanto bloco único, tentam forçar a sua agenda dentro da ICANN, de forma que eu acho extremamente valiosa. O segundo é a participação de atores privados para além dessa constituency, que é a participação no dia a dia da própria ICANN, e o outro é da economia dos domínios, né? No sentido de que há uma subrepresentação de atores do sul global, né, nessa economia que é gigantesca e que mobiliza muito, muito, muito dinheiro aí, e o questionamento, que é apenas um questionamento do quão importante seria que os CCTLDs locais incentivassem um pouco mais, além da questão financeira, mas com conhecimento mesmo, a participação de atores locais nesse mercado. Isso. Muito bom. Temos alguma última pergunta para fechar esse painel? Oi, gente, tudo bem? Primeiro, parabéns aí pela apresentação. Meu nome é Juliana, eu sou de São Paulo, também da USP, mas da graduação. E eu queria fazer uma pergunta relacionada à participação nos fóruns de governança da internet, porque nos últimos anos, né, o que a gente tem visto é uma participação maior da sociedade civil, não só numérica, mas também de proposição de workshops, de participação ativa mesmo nas atividades desses fóruns. Inclusive no LACGF teve uma sessão dedicada a isso, né, a falar sobre as dificuldades de engajamento de alguns setores, principalmente o setor público, o setor privado, dentro desses espaços de discussão de governança da internet. Eu queria saber como vocês entendem isso. Vocês entendem que isso é uma crise dentro do modelo multissetorial, ou que isso não sei nem se é uma crise, mas se isso é um problema dentro desses espaços de discussão, ou se do próprio modelo multissetorial? Tá. Vou dar 5 minutinhos para os dois e a gente já fecha. Pode ser? Tá. Nunca vai sair da minha boca alguma coisa no sentido de diminuir a participação da sociedade civil, nem nada do tipo, por essa percepção de que, efetivamente, nos espaços de eventos de governança da internet, há uma maior quantidade, talvez, de organizações de sociedade civil pautando os debates e até compondo mesas e coisa do tipo. Porque eu acho que o problema não passa por essa superparticipação da sociedade civil, mas talvez do próprio uso que a gente comentou do multissetorialismo como tudo e nada. Porque se você coloca um peso inicial muito grande, por exemplo, num fórum de governança da internet global, e ali você vai apostar suas fichas de que é onde vai acontecer o debate e tudo mais, e você começa a perceber, que é o que a gente começou a perceber, que as organizações de sociedade civil aprovam mais... porque você tem os painéis, né? Aprovam mais painéis, às vezes por uma questão de qualidade técnica. Os painéis, eles são melhor compostos, eles são melhor escritos. Se a sociedade civil ela começa a estar presente mais ainda dentro dos espaços de governança locais, no Fórum da Internet no Brasil e tudo mais. Eu acho que a percepção é que há mais um problema do lado do governo e do lado das entidades privadas que pararam ou nunca perceberam nesses espaços efetivos de legítimo debate sobre política de internet. Eu não sou daquelas que advoga pelo fim dos fóruns, porque eu realmente acredito que são espaços em que você consegue pautar assuntos, inclusive pautar assuntos que são subrepresentados nos espaços que classicamente definem políticas mesmo, como, por exemplo, dentro da própria ICANN e dos outros eventos paralelos que vão acontecendo, que vão definindo coisas de internet.
Há, inclusive, espaços de telecom, que a gente tem visto progressivamente abordar esses temas. Como solucionar isso, eu acho que está longe de mim definir exatamente como é que vai ser, porque é uma questão muito complicada quando você precisa ter a participação e os atores que deveriam ali estar participando não estão e usam isso como forma de falar, tá vendo? Esse espaço não adianta de nada, tá vendo? O multilateralismo ele só avança a pauta das organizações da sociedade civil ou algo assim. Isso parte muito de um trabalho das próprias organizações que estão por trás, IGF, ONU, e como é que isso é pensado dentro da própria ONU, Fórum de Governança Fórum da Internet no Brasil, CGI, como é que você pensa essa participação, e não é um debate que é fácil de ser contornado. Mas eu não vou defender menos participação da sociedade civil e eu vou tender a culpar isso na própria construção do multilateralismo enquanto coisa vazia e do próprio uso desse argumento estrategicamente por, principalmente, empresas, no caso do Brasil, como forma de deslegitimizar os debates e as decisões que são tomadas nesses espaços. Eu acho que, complementando, me senti representado na fala da Kim, Juliana, né? Eu acho que, assim, tem um aspecto da participação. Eu não acho que a leitura a partir da chave, se há ou não há participação, seja por si só o aspecto para avaliar se há esse distanciamento com relação ao modelo multissetorial, multilateral, ou o que é que venha a vir ser formado. Mas eu acho que tem um aspecto curioso a se pensar com relação a essas políticas de fomento à participação, que talvez, para além do incentivo à participação desses espaços, é pensar o que são os espaços, em que sentido. Aqui, antes de tu fazer a tua pergunta, ela estava comentando sobre os aspectos da AICA, em todo o processo complicado que é, de certa maneira, na medida que tu ingressa naquele espaço, tu te familiarizar com ele, o vocabulário, porque assim, quem não é nativo em língua inglesa fica perdido numa sopa de letrinhas que é repetido várias vezes, GNSO, NCUC, DNS, então assim, tem aspectos de formatação do espaço que é importante, mas também, eu acho que esse que é o aspecto mais relevante, o que é o fórum, o espaço, a organização, no caso, tem de papel nesse conjunto do ecossistema da governança da internet. Então, quais são as implicações de tu dedicar e empreender esforço de participação enquanto organização, enquanto pessoa na AICA, e o que é tu fazer no Fórum de Governança da Internet, o IGF. E aqui, de nenhuma maneira, estou desmerecendo. Eu acho que, por exemplo, um espaço como o IGF, embora ele não tenha um aspecto assim, deliberativo, vinculativo, ele tem um papel relevante em termos de organização e definição de agenda do debate da governança da internet. E isso, no processo político de tomar decisão, é importantíssimo. Mas, por outro lado, também se diferenciando do IGF e da AICA, tu tem o IETF. E por aí vai. Eu acho que talvez o aspecto com relação à participação se dê mais para que serve o espaço propriamente dito. Não a participação em si. E aqui eu faço coro com a Kim. Eu acho que não é de se depreciar a ampliação e a busca da ampliação da participação. Enfim. Tá ótimo. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Kim. Obrigada a todos e todas que participaram. A gente vai agora para o nosso break e voltamos às 10h50 com o próximo painel.